da Rádio da Terra. Hoje, à noite, é leitura de oráculos. Normalmente, faço uma leitura, comento sobre alguns assuntos. A noite é de espiritualidade. Então, convido a você, a partir desse momento, refletir sobre espiritualidade, refletir sobre harmonia e equilíbrio. O equilíbrio, a espiritualidade, praticamente uma coisa só. Porque não há espiritualidade sem equilíbrio e não há equilíbrio integral sem a espiritualidade. Porém, a espiritualidade também significa o equilíbrio na materialidade. Sendo assim, tanto a espiritualidade quanto a materialidade são simplesmente duas facetas da mesma coisa. E o que pode unir isso tudo é o equilíbrio. Costumo falar, e já comentei para os ouvintes da Rádio da Terra, principalmente no início, que, na minha opinião, a amizade, na minha opinião, o fato de ter um amigo, de ter uma pessoa que você pode simplesmente falar sem ser julgado, conversar sem precisar explicar, chorar, ficar quieto, ou apenas ter uma companhia, sem interesse. A amizade, nesse sentido, é a primeira prova do verdadeiro amor. As pessoas falam sobre tudo. Mas e o amor? Onde está o amor? O amor se fala, o amor se leva, se briga, se prova, se comprova, mas tudo da boca para fora. E o amor de verdade? Esse amor que dizem que não conhecemos, mas na minha experiência, naquilo que eu aprendi, eu digo que a amizade é mais importante que o amor. A amizade é mais importante do que você ficar buscando o que é o amor perfeito. A amizade é aquilo que promove ainda o mundo num sentido melhor do que o que nós temos. A amizade é tudo de bom. Por isso, para aqueles amigos nossos, se você considera um amigo de alguém, ou se você tem um amigo, curta essa amizade, porque a amizade de verdade não acaba. Amizade de verdade, sem interesse, é algo que, em primeiro lugar, vem o respeito. E amizade é uma frase muito simples, né? Muito popular. Amizade é tudo de bom. Simplesmente isso. Tudo de bom. E o que não vier pela amizade, virá por outras formas, com outros interesses. E é justamente por isso que muitas pessoas que entendem essa mensagem, inclusive no consultório, hoje eu tenho aí uma grande parcela dos meus clientes como amigos, porque são pessoas que entendem que tudo aquilo que nós fazemos, pelo menos da minha parte, tudo aquilo que fazemos aqui na clínica, na Biovida, na Rádio da Terra, tudo isso é feito verdadeiramente com amor. Tudo isso é feito com sinceridade. E para mim isso é amizade. Para mim isso é o que falta no mundo. É o que falta dentro de cada um de nós, obviamente sem querer julgar, né, o que você acha, o que você faz ou o que você não faz. Amizade é simplesmente isso.
Ser sem precisar se justificar. Ser sem precisar dar explicações, sem precisar puxar o saco. Ela simplesmente é. Não precisa de nada para ser. Sabe aquele dilema filosófico do ser ou não ser? Esse dilema filosófico, que pode ser interpretado de diversas formas, ele, na luz da sabedoria hermética, é o fato de você ser alguém na Terra ou de você não ser. O não ser é a normose, é o normótico. O não ser é aquela pessoa que simplesmente está se deixando levar pela vida, mas não no sentido do fluxo. Está se deixando levar pelo mais fácil, pelo comodismo. E é difícil ser, porque para você ser, você tem que ser legítimo, autêntico, sem depender de ninguém, sem puxar o saco de ninguém, sem querer ser alguém ou algo. Para você ser, você precisa ser você. Para você ser, você precisa ser realmente aquilo que você sente que é. Mesmo que você mude amanhã. E para você ser e quem é, não tem medo de mudar. Não tem medo de chegar e falar, hoje não dá, hoje não sei. Simplesmente você é. E se amanhã você mudar, você fala, mudei. Simplesmente mudei. Por isso eu não desejo para você amor. Eu ofereço a você a minha amizade. É assim que eu inicio o nosso programa de hoje. Quero dar boa noite aos nossos amigos. Como tenho avisado, não tenho divulgado os nossos encontros ainda, realmente muitas coisas, muitas atividades, mas estamos quase conseguindo normalizar aqui. Então, boa noite a Jorge, Celso, Simone, Serena, José, Joanilson, Benê, Araguaci, Jussara, Rison, Valquíria Bortoli, Edu Pires, Carlos André, Júlia Evelyn, Ronaldo Laros, Gustavo. Boa noite a cada um de vocês. E para vocês que estão aí no chat, para vocês que estão ouvindo, é simples, li agora, não ia falar e li agora no chat, é simples assim. Ofereço o meu amor, porém, não o amor, ofereço a minha amizade. E é através disso que você pode conhecer uma pessoa. É através disso que você vai ter certeza de onde você está. E se você é um amigo de verdade, você não vai ter medo do outro. Porque você confia em você. O outro é simplesmente o que ele pode dar. O outro só dá aquilo que ele pode. Só dá aquilo que ele tem. E você vai saber entender isso. Por isso que para mim, amigo, tem aquela música Coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, no coração. Abraço hoje a todos os meus amigos, os que estão ouvindo e os que não estão ouvindo. E um abraço a todos aqueles que virão a ser meu amigo. Quarta-feira é um dia que nós falamos somente sobre espiritualidade. Não falamos sobre saúde, a não ser que seja algum lado da espiritualidade relacionado à saúde, aí tudo bem. É um dia mais curto, né, em que eu leio o oráculo xamânico. Às vezes a Denise Hofmeister participa, né, colabora conosco, mas nem sempre ela pode, devido aos atendimentos que ela faz à noite. E o oráculo xamânico para mim é a base, né, dessa simplicidade, é a base dessa amizade, onde há o respeito, inclusive entre tribos rivais, né, que como ocorriam, existe um código de ética, um respeito, onde realmente só há um conflito depois de todos os códigos serem acordados e o respeito ser aí em primeiro plano.
E nós não temos essas informações, né? Os filmes, as histórias mostram para nós outras coisas, outras realidades, vamos assim dizer, que são entre aspas. Mas o código de ética para quem é vivo existe. Vivo de coração. Quero aproveitar e deixar um convite para vocês. Aqui nós não conseguimos essa semana colocar uma publicidade aqui no chat, que é a seguinte: existem alguns cursos, hoje tem muitos cursos, né, nas linhas naturalistas, nas linhas filosóficas, esotéricas, etc, etc, etc. Mas existe um curso em especial que eu recomendo para as pessoas que querem e gostam de entrar e entender um pouquinho de forma mais profunda na medicina vibracional, tá? Então, na parte vibracional é interessante a gente falar isso hoje, porque faz parte, né, desse mundo da espiritualidade. É o curso de numerologia cabalística, os arquétipos, que vai ser agora, esse final de semana, em São Paulo, no Alto da Lapa, dia 18 e 19 de outubro. Se você gosta de conhecer mais o ser humano, de se autoavaliar, ou se você trabalha na área, né, de terapia e quer aprender um passo a mais, eu indico fortemente esse curso. Eu vou colocar aí no chat para vocês. É que eu não estou logado ainda, mas eu vou colocar inclusive com o link. Sábado começa às 14 horas e domingo começa às 9 da manhã. Na rua Tomé de Souza, 289, Alto da Lapa, onde você vai aprender pela numerologia cabalística, utilizar a numerologia, reconhecer os arquétipos, e aí você vai entender a pessoa. E o Dr. Oswaldo Coimbra, que ministra o curso, inclusive estarei lá esse final de semana, tá? Vou fazer também, gosto muito da forma que o Dr. Oswaldo Coimbra conduz, uma forma muito séria e bastante pertinente e eficaz. Estarei lá e quem puder fazer esse curso eu indico. Eu vou postar no chat para nós antes de iniciar a leitura dos oráculos, tá bom? Só um minutinho para eu ajustar aqui e já volto já. Ao fundo, nosso querido Bertolucci, Sylphs and Fairies Sing, é o nome da música de um artista nacional, artista brasileiro, Bertolucci. Um abraço para você, Berto. Mais um recado: semana que vem, na terça-feira, para quem gosta do tema ufologia e espiritualidade, atendendo a pedidos, várias pessoas têm pedido o retorno do professor Laércio Fonseca. Então, o professor Laércio Fonseca, mais uma vez na Rádio da Terra, terça-feira que vem. Então, se você gosta do tema ufologia e espiritualidade, dentro da visão do professor Laércio Fonseca, lembrando que a Rádio da Terra respeita todas as visões. Às vezes eu trago outros palestrantes, né, outros entrevistados que têm visões diferentes. Isso não tem o menor problema, porque cabe a nós julgar, e que bom que tenhamos, né, formas diferentes de ver a mesma coisa, porque aí você pode decidir por você mesmo aquilo que o seu coração te diz, aquilo que agrada ao seu coração. Então, terça-feira que vem, já pode divulgar, já está certo, novamente a presença do professor Laércio Fonseca, às 21 horas, aqui na Rádio da Terra. Então, nesse momento, vou passar a ler, né? Primeiro eu vou tirar um oráculo. Eu peço para que a gente faça um momento de silêncio, um momento de respiração juntos, porque a carta é lida para todos, tá? A carta não tem uma pergunta. Essa carta que eu leio, esse oráculo, né, que eu leio, não é para responder uma pergunta especial. Esse oráculo, agora o primeiro, ele é para responder, ou melhor, para responder não, é para passar uma mensagem.
E hoje, pela primeira vez, eu vou abrir para perguntas, tá? Então, gostaria que vocês aí do chat, as 3 primeiras perguntas, mas não coloquem agora. Mas, por favor, não façam perguntas pessoais, façam perguntas amplas que possam servir à coletividade. Se você tiver, já vai pensando, as 3 primeiras perguntas, eu vou ler o que o oráculo diz sobre essas perguntas, tá? De preferência, uma pergunta aí de nível amplo. Se for pessoal, que seja algo que, obviamente, a gente possa conversar aqui na rádio, tá ok? Então vamos, um momento de silêncio para que eu possa sintonizar a nossa frequência, todos juntos, relacionado a esta carta. E a mensagem é número 26, a carta O Cocar, que significa avanço. Carta 26 do baralho xamânico significa avanço. Eu vou ler para você qual é primeiro a charada dessa carta, a poesia dessa carta, e depois o significado. Cocar de guerra do clã dos guerreiros, honras merecidas, penas de águia, pensamentos altivos, coragem. Ensina-nos o impulso para diante, avançando para o que é certo. Fale conosco, fogueiro do conselho, verdade, brilho e sabedoria. Então essa é a poesia que acompanha uma poesia charada. E agora vou passar a ler o que significa isso para todos nós. Então é uma mensagem ampla que recebemos diretamente do grande mistério para nós. Se o cocar apareceu hoje em sua sequência, este é o seu momento de avançar. Não desperdice energia tentando voltar atrás ou permanecendo indeciso. Você já se encontra preparado para dar o próximo passo dentro do caminho sagrado. Você conquistou o direito de ser iniciado nas próximas etapas do mistério da vida. Como um verdadeiro chefe de cocar, lance mão de todas as forças que ela representa e avance com toda a disposição. Esse avanço pode ser realizado em todos os níveis. O seu processo de cura em nível físico, emocional, mental e espiritual poderá ser alcançado através de suas próprias experiências de vida. Agora chegou o momento em que você poderá moldar o seu destino através de cada pena que já recebeu e através das vitórias que conseguiu alcançar. Chegou também o momento de ver o futuro que você mesmo escolheu abrir-se à sua frente. A sua magia poderosa e lhe permitirá o avanço de que necessita nesse momento. Ou seja, já passou da hora de você ficar esperando alguma coisa de fora te impulsionar para você não errar. Você precisa ir e avançar porque a sua hora já chegou. Não fique esperando mais, você já está pronto. Escutou? Você já está pronto. E a sua magia é poderosa. Então, se você está ouvindo isso hoje, se você estava com dúvida em alguma coisa sobre a sua vida, sobre a decisão a tomar, você acabou de receber a aprovação do alto, dentro da tradição xamânica, de avançar, seguir adiante. E aí, como foi isso para você? Como foi essa leitura? Espero que tenha chegado no seu coração. Então eu vou deixar uma música tocando e deixo aberta 3 perguntas. Hoje é um dia mais curto, onde falamos de espiritualidade. Se não houver perguntas, eu não vou responder as perguntas hoje, tá? Agora, nessas 3 primeiras, vou tirar a carta xamânica. Então, se você tem alguma questão pessoal ou coletiva para fazer, coloque
Aí, se não tiver, eu deixo aberto para perguntas do mundo espiritual, da espiritualidade, ou assuntos pertinentes à filosofia, que eu posso resolver ou tentar explicar para vocês, tá bom? Volto já já. Coloquem aí o que foi para você a leitura dessa carta e se você tem alguma pergunta a fazer. Vou então, nesse momento, responder a primeira pergunta, baseada nas cartas, tá? Que está aí. Como podemos desenvolver a espiritualidade na vida diária? Eu pulei a pergunta do Jorge, porque eu acho que não tinha a ver com a leitura da carta, né? Ele fez um questionamento aí, eu não sei se é alguém no chat conversando com ele, ou não entendi. Então, a primeira pergunta da Lu Pires: como podemos desenvolver a espiritualidade na vida diária? E o oráculo é o oráculo número 20, chamado Contar Golpes, tá? Vitória. Então, o que significa isso? O que isso tem para responder à pergunta da Lu? Então, eu vou ler qual é a aplicação dessa carta, que eu tenho certeza que nela você vai encontrar a resposta para a sua pergunta. Se você hoje fez essa pergunta e recebeu essa resposta, é porque o grito de guerra foi lançado ao ar e a vitória está assegurada. Você está sendo instado a perceber que está bem perto de alcançar uma vitória pessoal. Talvez você tenha conseguido enfrentar um antigo desafio ou vencido o adversário. Portanto, é hora de partilhar sua vitória com os outros. Não importa se a vitória é da natureza espiritual ou material, como por exemplo ganhar na loteria, você deve honrar este momento e dar graças por esta bênção. Contar os golpes representa o sucesso do movimento e avanço, e o reconhecimento da ação correta. Você tem sido honesto com você mesmo e está recebendo uma recompensa por não ter desviado do caminho. A vitória é doce. Significa, adaptando isso à sua pergunta, eu tenho um trecho aqui, deixa eu só achar. Chegou a hora de partilhar a sua vitória com os outros. Então vamos lá. A tradução disso, dentro do pensamento xamânico, é a seguinte: partilhe quem você é e tudo que você tem. Partilhe sua vida, porque você já venceu. E isso é desenvolver a espiritualidade na vida diária. Desenvolver a espiritualidade na vida diária é a carta, significa vitória. Significa que a cada dia você já venceu. Não espere que venha. A espiritualidade é o fluxo. A espiritualidade é estar vivo. A espiritualidade é compartilhar, dividir e contar os golpes, sejam eles bons ou não tão bons. Aceitar e estar realmente com a ciência de que tudo vem do alto é desenvolver a espiritualidade na vida diária. Tem a pergunta da Jussara: no nível coletivo também pode sugerir que estamos prontos, temos todas as ferramentas para prosseguir rumo à quinta dimensão? Ela está se referindo à primeira carta, agora eu vi. Eu não colocaria nomes, tá? Eu evito colocar nomes, porque aí a gente tem que adaptar a alguma tribo, né? Por exemplo, você está falando isso, imagino que seja decorrente do palestrante de ontem, né? Nosso querido Ibiatã, que fala da quinta dimensão. Não sei se é isso, você pode até me esclarecer, mas aí nós teremos que entrar nessa tribo, né? E se um dia, obviamente não estou falando, mas isso acontece, se um dia essa tribo não for, né? Então a gente cataloga e depois você descobre que aquilo não era bem aquilo, aí como é que fica, né? Obviamente não é o exemplo que eu dei, né, em relação ao entrevistado de ontem, mas estou colocando a justificativa do porquê que eu não colocaria
esses nomes, né, de quintação ou algo nesse sentido. No caso aqui da espiritualidade xamânica, simplesmente faça. Siga exatamente aquilo que você tem aí dentro que está certo, você já venceu. Os nomes, né, não fazem a menor diferença. O que é, o que não é, simplesmente vai porque você está no caminho da vitória. Aí sim você pode adaptar aquilo que está na sua mente, aquilo que está na sua crença. Tá ok? Seja o caminho que for, o nome que for, o lado que for. Então nós sim já estamos prontos para seguir adiante. Se a quinta, quarta, sexta, 10ª dimensão, né, eu não vou entrar nesses detalhes, mas que nós já estamos dispostos e preparados para dar o próximo passo. Tá? Eu sempre tiro as arestas e os links, né, com os grupos apenas por um motivo ético, né? Mas aí você adapta, obviamente, aquilo que você tem. Então, sim, estamos preparados para seguir adiante. O Jorge Souza: Celso, estou numa de tomar decisões difíceis, mas como sempre tem muitas dúvidas. Aí fiz essa pergunta, na verdade sou eu que devo responder. Ah, tá, aquela afirmativa dele. Mas lembre-se, é só lembrar, a primeira carta que eu leio sempre aqui é para todos. Todos, sem exceção. E quando nós recebemos uma mensagem que vem do inconsciente coletivo, nesse momento de união e reflexão, se eu fosse você, eu simplesmente seguia, sem discutir, sem medo, sem dúvida. Faz. E também não importa se vai acertar, não importa se vai dar certo, seja lá o que for. Faz. A vida é no fazer. Existe uma frase de um grande pensador do século passado, Eliphas Levi, tá? Eliphas Levi, que diz assim: a vida, ela só é vivida na ação. É a ação que prova a vida. O medo é não viver. O cuidado é não viver. Estou falando, obviamente, o medo da não ação, o cuidado em excesso que você... será que eu vou para cá? Será que eu vou para a direita? Será que eu vou para a esquerda? Tem uma hora que você vai ter que acelerar o carro e ir. Depois você vai ver onde vai chegar. Isso é viver. Agora, você querer saber o que vai acontecer na frente, já não é a vida. É outra coisa. O Araguaci colocou: veja o vídeo, pode ter algumas respostas. Ah, tá. É outra. Aí não sei o vídeo do que se trata. Nosso querido irmãozinho Araguaci, sempre presente. Boa noite. Um dos pioneiros da Rádio da Terra, junto com Carlos Dias Brum, Benê. Não sei se tem mais alguém aqui nesse momento. Um abraço a todos. Já passei aqui, te cumprimentei. Peço desculpas de eu não ter divulgado ainda amplamente os nossos encontros de quarta-feira, mas realmente ainda, né, já há 2 meses estamos aqui com o tempo muito corrido, então eu realmente passo aqui, dou um oi rapidinho, faço a leitura dos oráculos, que sempre é muito importante, e depois a gente encerra, justamente para que cada um possa ter sua quarta-feira de reflexão mediante o que nós lemos aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gustavo: não acredita na destruição do planeta Terra e não creio que virão seres de outros planetas para nos salvar. Ah, sim, isso é um dos porquês que eu tomo nunca levanto uma bandeira na Rádio da Terra, né, se vamos para o lado de lá ou se vamos para o lado de cá, justamente por prudência, né, e respeito a todas as formas de pensamento. Existem diversas formas, existem aquelas que acreditam que o planeta vai ser chacoalhado, existem outras que dizem que não vai ser bem assim, existem outras que dizem que já está tudo perdido, existem outras que deixam um quê, né, de que alguma coisa vai nos ajudar, e existem outros que
simplesmente aceitam que vai acontecer aquilo que nós mesmos fizemos, que não vai ter ajuda de ninguém, porque a responsabilidade é nossa. E analisando friamente, né, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua parte gostosa, cada um tem as suas explicações e até as suas verdades. Mas como eu prefiro viver no fluxo, estudar e me preparar para todas elas, né, é muito interessante. É por isso que eu não levanto bandeira. Mas a carta é: você está preparado para seguir adiante no que você acredita, na sua crença. Vá, porque isso é viver. Isso é viver. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não, né? Legal. Então, se não temos mais perguntas, a nossa noite de hoje está resolvida. O oráculo foi lido, essa é a mensagem da quarta-feira. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês, e assim que eu tiver já todo o tempo resolvido, todos os afazeres, então nós vamos botar fogo na quarta-feira na espiritualidade, botar fogo no bom sentido, né? Mas nesse momento vai ser assim ainda por mais 1 ou 2 meses, quietinho, venho, leio aqui o nosso oráculo, conversamos um pouquinho e partimos. Lembrando o que eu comentei ontem, eu vou gravar um vídeo falando sobre chemtrail, com toda a minha experiência nesse assunto, para ajudar as pessoas a conhecer um pouco esse tema ou explicar para outras pessoas sobre isso, tá? É só questão mesmo de organizar meu tempo, mas eu vou explicar da melhor forma possível para que todos possam entender, tá bom? Um abraço a cada um de vocês e até amanhã com Evangelho Sanctus.